HGBS11, o fundo de shopping aí da CSHG. Esse que é um dos maiores fundos de shopping que a gente tem hoje no mercado brasileiro de fundos imobiliários e que muitas pessoas falam que ele é caro, por hoje está custando mais de R$ 200. E será que esse fundo é realmente caro ou ele vale o preço aí que ele está no mercado hoje? Será que vale a pena investir nele? Hoje a gente vai analisar tudo que tem nesse fundo aí para saber se está valendo a pena investir nele ou não e para saber também quais são as atualizações. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve, fica até comigo até o final para a gente poder começar. Pessoal, HGBS hoje custando cerca de R$12,28, R$212,28, um dividend yield na casa dos 10,25%, um dividend yield extremamente alto aí para fundo de shopping, tá? O mercado tá pagando em média 8 e 9%, então ele tá bem acima aí do mercado e acumula uma valorização aí nos últimos 12 meses de 2%, tá bom? Então a gente vê que o fundo valorizou bastante, chegou ao pico aí de R$233 e depois agora vem sofrendo uma quedinha aí nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Esse fundo que já vem desde antes da pandemia, já custou bem mais caro, mostrou-se querer se recuperar e agora vem sofrendo aí uma correção. O valor justo dele R$228,05, então o PVP de 0,93 mostra de fato o fundo tá aí com 7% de desconto. Seu patrimônio é de quase R$3 bilhões, então é um fundo gigantesco aí. São 118 mil cotistas hoje na sua base. Esse fundo que ele não é só maior por causa do seu valor, que muitas pessoas consideram caro, e de fato é um valor bem acima aí do normal no mercado de fundos imobiliários, mas é aquele negócio, você paga caro em algo que tem muita qualidade, e aqui é algo que não falta. Liquidez média diária de 4 milhões e o dividendo desde o ano passado vem aumentando, né? Pagava cerca de 1,45. Em agosto começou a pagar R$2. Esse ano ele vem diminuindo um pouquinho, mas ainda tá pagando um dividendo muito alto, R$1,75 ao mês, um dividendo muito bom. E bom, pessoal, relatório, sempre gosto do relatório do HGBS, tem sempre informações muito interessantes e vamos lá. Primeira coisa, taxa de administração 0,60, tá? Uma taxa de administração bem baixa. Fundo de shopping, normalmente eles estão cobrando essa taxa um pouquinho mais baixa. Não tem taxa de performance, outro ponto muito positivo, tá? Aqui a gente tem um pouquinho de cenário macro, mas no geral a gente sabe que a expectativa no exterior em relação ao Fed, a taxa de juros americana, e tá um tempo aí sem realizar cortes, talvez até a gente vai ter uma alta, então é um cenário de muita incerteza no exterior. E no Brasil é aquela questão da meta fiscal. Hoje a gente tem um governo que ele é muito gastador, então a tendência é que a gente tenha um aumento de imposto. Isso também atrapalha um pouco a perspectiva de mercado, tá? A gente vê aí que tem muitos ativos brasileiros sofrendo, que aos olhos dos investidores não é muito interessante um governo que gasta muito e que pretende aumentar a arrecadação através de imposto. Então assim, são dois cenários de muita incerteza que atrapalham muito os investimentos, tá bom? O que a gente pode fazer nesse momento é continuar investindo, obviamente com cautela, mas sempre continuar investindo, não podemos parar, tá bom? No geral ele faz aqui agora uns comentários em relação às chuvas no Rio Grande do Sul e que não teve, tá? Nenhum imóvel do fundo foi afetado aí nessa questão. Então, e o interessante é que eles estão fazendo uma campanha aqui juntos pelo Rio Grande do Sul, interessante também, um ponto muito positivo. Aqui ele fala um pouquinho do monitoramento mensal das vendas, né, no setor com a variação real e a variação nominal. Então a gente vê que em março de 2024 a gente teve uma variação negativa aí das vendas, tá? E a vacância mediana no Brasil hoje está em 5,2%. É uma vacância bem baixa. Já teve momentos que já esteve mais alto e hoje vem abaixando. Vamos lá, principais destaques. Primeiro, conclusão da fração ideal de 50% do Shopping Jardim Sul, tá? Uma transação total de 2,92 milhões, então 292 milhões de reais. Parte desse recurso veio da nona emissão de cotas, bem interessante. Daí adquirindo mais imóveis, entrando para ficar mais seguro ainda. Fala um pouquinho dessa emissão desse Floripa Shopping 11, que o fundo tem. Em relação aos indicadores operacionais, o fundo teve um crescimento de 17% nas vendas, tá? Em relação a março de 2023. Também terminou a ABL aí com 6,7 em relação a 6,8 em fevereiro. Então, tivemos uma diminuição aí da vacância. NOI do fundo, tá? R$ 74,4 um metro quadrado, um crescimento aí de 0,9 comparado a 2023. Então, resultados muito positivos aí em relação a 2023 dentro do fundo. A gente vê aqui alguns comparativos, né, de vendas e tudo mais, por imóvel. Cenários muito positivos aqui, bem interessante analisar dessa forma, tá? Alguns indicadores trimestrais. As vendas totais tiveram um aumento de 7,4%.
O NOI, tá? Teve um aumento de 1,6%. Tudo isso relacionados ao 2023. E a inadimplência também foi bem mais baixa. Então, um cenário muito positivo aí para o fundo esse ano. Vendas aumentaram, a NOI aumentou e a inadimplência caiu. Então, excelente. DRE de abril de 2024. O fundo teve uma receita imobiliária de 16 milhões, algumas outras receitas aí 3 milhões. E aí, tirando as despesas, sobrou um resultado operacional aí de 15 milhões, tá? E aí, o fundo guardou um pouquinho de reserva. Guardou não, né? O fundo teve que gastar um pouquinho com ganho de capital em fundos imobiliários. E aí utilizou um pouco de reservas para conseguir estar entregando aí a distribuição, tá, desse mês. Então a gente vê que nos últimos meses o fundo conseguiu dar muito ganho de capital com algumas operações. Olha só, R$1, 0,93, 0,61, 1,60, 0,94. Isso tudo aí traz mais tranquilidade para poder estar distribuindo. Mas vamos ver até quando, né? Acredito que até o próximo mês ele deve distribuir esse 1,75, mas nos próximos meses isso aí deve cair, tá bom? Já que hoje a reserva do fundo é só de 1,60. Aqui a gente tem a comparação de rendimento, né, do HGBS com o IFIX e com o CDI. O fundo vem ganhando com tranquilidade o CDI, isso é muito bom. Aqui hoje a gente tem a carteira dele, a maior parte está de fato em imóveis, tem uma pequena participação em fundos imobiliários, tem alguns fundos de renda fixa, alguns CRIs e tudo mais. Hoje o maior shopping dele é o Jardim Sul, 18% de concentração, mas no geral ele é bem diversificado, tá? Por mais que tenha essas grandes concentrações, tem operações menores, isso aí traz mais tranquilidade. Ele de fato tá com foco aí em São Paulo, hoje 87% aí dos shoppings estão em São Paulo, e o fundo tem posição majoritária aí em cerca de 7 imóveis, tá? Então ele é dono de mais de 50%, isso é bem interessante. Hoje o fundo tem uma alavancagem de cerca de 7%, tá? Não é uma alavancagem muito grande para um fundo, é bem tranquilo na verdade. E aí o fluxo de amortização tem, pelo menos agora, esse ano e o ano que vem, tranquilidade, tá? São valores bem pequenos de amortização. Vamos aguardar os próximos meses, próximos anos, né? E o fundo vai ter que aumentar isso aqui, mas realizando a emissão ele consegue quitar essas duas dívidas, o que seria bem interessante. E a gente tem um pouquinho da comparação desse ano com o ano passado. No geral, o resultado desse ano tá sendo bem maior, tá? Melhor também. As vendas totais todos os meses ganhou do ano passado. Vacância também bem mais baixa. Bem interessante isso aqui. Vamos aguardar pra ver, né? O NOI também vem ganhando do ano passado. Então assim, muito interessante mesmo. Aqui ele vai falar de cada uma das operações separadamente, tá? Fala aqui do Shopping Jardim Sul. Fala todos os aluguéis, a DRE detalhada, as vendas, o fluxo de veículo. Pra quem gosta de estudar relatório, cara, o relatório do HGBS é um ótimo relatório para você aprender sobre fundos de shopping. Que a gente tem tudo, aluguel mínimo, aluguel comentário, aluguel de quiosques, as receitas, os gastos também, as despesas e tudo mais. Então assim, é bem interessante, consegue ver separadamente cada coisa, então é muito interessante mesmo. Eu não vou parar aqui em cada um porque a gente perderia muito tempo, mas se você pensa em investir nesse fundo, vale muito a pena dar cada operação aqui, ver como é que tá o crescimento das vendas de cada imóvel do fundo. A gente vê aqui que tem shoppings que tem um resultado muito bom, olha só como que as vendas vão aumentando, como que a inadimplência esse ano, por exemplo, aqui esse imóvel tá mais alto que o ano passado. Obviamente que shoppings menores vão ser mais voláteis em relação à questão da vacância, à questão das vendas, mas a gente vê que na maioria por mais que a gente viva um momento assim supostamente um pouco complicado no Brasil, a gente vê que hoje o consumo tá bem alto, porque as vendas estão bem altas aí na grande parte dos imóveis. A gente vê aqui, ó, bem maiores que ano passado. Isso daí faz o quê? Tem mais dinheiro circulando no mercado, a gente vai ter mais inflação, então assim, em breve o Banco Central deve dar parar, né, de realizar cortes aí na taxa de juros, tá? A gente tem o governo de fato injetando dinheiro na economia para gerar essas maiores vendas, maiores consumos e menor desemprego, tá? Isso no curto prazo é muito bom, vai gerar mais renda, vai gerar mais consumo, o pessoal vai ter uma falsa sensação aí de estabilidade financeira, mas depois a gente sabe que o prejuízo é bem grande, então tem que ficar de olho, a gente já tem que tomar as nossas decisões pensando também no futuro, tá bom? Mas a gente vê, né, de fato, resultados muito bons dos shoppings. Agora, com essa medida aí de taxar as importações da China, acredito que não deva impactar tão grande, porque o público de shopping, se ele já frequenta o shopping, raramente ele vai comprar alguma coisa na internet. Muitas vezes a ida ao shopping já virou algo de lazer apenas pelo passeio e tudo mais, mas deve sim impactar a taxação da Shein, da Shopee, das empresas aí do exterior, tá bom? Mas bem interessante mesmo, vale a pena entrar aqui e ler. Então assim, pessoal, em relação ao HGBS, ele é um fundo de shopping um pouco diferente dos outros, tá? Aqui a gente tá falando de alto nível, alta segurança e também um alto investimento, tá? Ele é bem mais caro que os outros, mas aqui você vai ter a tranquilidade de ter um fundo bom, de ter lojas e imóveis muito bons. Assim, vale a pena pela segurança?
Talvez. Isso aí você tem que analisar, tem que ir de acordo com a estratégia de vocês. Eu sempre falo, eu trago os vídeos aqui pra gente poder analisar os relatórios juntos, verem a minha opinião e pra gente trocar ideia. Mas a decisão final de investir é sempre de vocês, eu não recomendo nada aqui. Mas hoje o HGBS pra mim, ele tá aí no top 1, top 2 de melhores fundos de shopping. O que pesa muito nele é essa questão desse valor, tá? Se você pegar um momento bom, por exemplo, quem entrou aqui lá em fevereiro, que pagou esse fundo a 176 ou a 160, pô, tá recebendo mais de 1% ao mês, tá ligado? Num fundo de shopping. Então, eu sempre falo, fundos imobiliários tem sempre um momento certo de você entrar em cada segmento. Fundo de shopping vai ter um momento, fundo de logística vai ter outro, fundo de papel vai ter outro, Fiagro vai ter outro. Então, você tem que conseguir acertar esse momento. Aí a gente sabe quando é que vai ser? Não. Mas existem formas de prever quanto que é o melhor momento e quanto que é o pior momento, tá bom? E aí você tem que ir adaptando isso à estratégia e com o tempo você vai percebendo isso e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Videozinho bem mais rápido, HGBS sem muitas atualizações. Vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser o caminhar do fundo aí para os próximos meses, tá bom? No geral é isso, espero que tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!